Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Franciele, onde ela nos conta sobre outras experiências e também responde às nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para conferir a segunda, você vai amar. Bom proveito! Vamos agora seguir em frente. Você tem duas experiências que eu acho que seria muito legal você compartilhar com todos também. Então, logo após esse fato, assim, questão de dias, eu não lembro exatamente, mas questão de dias, assim, eu estudava numa escolinha, né, eu tava, sei lá, acho que na segunda série, que antigamente era segunda série, terceira série, e era nesse mesmo bairro, Areia Branca, em Porto Velho, e tem uma escola até hoje, né, eu estudei toda a minha infância, né, nessa escola que se chama Sebastiana. É o nome da escola, Sebastiana Lima de Oliveira. E, assim, eu tava indo pra escola, né, num belo dia, ensolarado, porque lá em Rondônia, em Porto Velho, é muito calor. E tava um sol e eu tava indo pra escola. E aí, chegou uma mulher, eu tava indo e ela tava vindo de frente pra mim e ela falou assim, você estuda ali, né, naquela escola ali? Eu falei, sim. Daí ela disse assim pra mim, tem uma pessoa, eu quero muito falar com essa pessoa, você pode entregar um bilhete pra mim? Eu falei, posso. Daí ela pegou as coisas dela, assim, a bolsa, escreveu ali um bilhete e tal, dobrou e me deu. Ela falou assim, você entrega, tá o nome, escreveu o nome, assim, falou, você entrega pra mim, pra Sebastiana? Eu falei, tá. Só que, olha só, eu era muito boba, né, eu tinha 8 anos, então eu não me liguei, assim. É tanto que eu nem cheguei a ler o bilhete. Ela falou, você entrega pra mim? Eu falei, tá bom, entrego. E aí, essa mulher foi embora. É tanto que eu não lembrava, assim, tipo, eu não fiquei prestando atenção em nada, assim, tava indo pra escola bem, e daí eu cheguei lá na escola e aí eu pensei, né, pra que eu vou entregar? E daí tinha a tia lá que fazia lanche e tudo, e eu falei, eu nem lembro, assim, como que eu falei pra ela, mas eu sei que eu entreguei. Aí ela falou assim, pegou o bilhete e beleza, e eu fui pra sala de aula, e aí depois, nessa época, tinha um diretor que se chamava João. E aí ele falou bem assim, quem, quem te entregou esse bilhete e tal? E eu falei, foi quando eu tava vindo, e uma mulher me parou e contei a história para ele. Daí ele falou assim, tá, ok. E daí eu entrei na sala, tinha lá a sala dos professores, tudo, e eu lembro que tinha uma foto dessa pessoa, dessa mulher, na parede. E era exatamente a mesma pessoa que tinha me entregado o bilhete. Eu sei que essa história pode parecer um pouco confusa, mas aquela mulher que me parou e que me entregou um bilhete, que eu não li, era a mesma mulher que estava lá na foto, no quadro, lá na sala dos professores, sei lá, que era a professora Sebastiana. Então, eu olhei, eu sabia, eu reconheci de imediato que era aquela mulher. Mas eu não tinha, assim, maturidade para falar, olha, né, isso, eu sei que foi ela. Até porque eu acho que talvez eu iria me assustar se as coisas acontecem de uma forma tão sutil que, assim, que se chegar, pá, assim, para você, você pode se assustar. Então, eu percebo assim. Então, talvez, por eu ter passado, eu associo assim, por eu ter passado por aquela experiência e eu ter ficado sensível, talvez essa Sebastiana se aproximou de mim, me deu, não sei, nunca fui procurar sobre isso, sobre o que ela queria e tal. E se tivesse, eu tinha 8 anos, mas se alguém tivesse me falado assim, ela é a professora, né, que tem o nome da escola e tudo, eu ia ficar assustada. Mas aconteceu tão sutil, tão assim na luz do dia, no ensolarado, uma mulher como outra qualquer. E depois que eu vi a foto dela lá, que eu associei, eu falei, é essa mulher, entendeu? E
a história foi essa. E eu associei esse fato pelo fato de eu ter ficado mais sensível, mais suscetível às coisas, né? Você falou assim, entrega para Sebastiana. Mas ela era a Sebastiana. Era. Então, mas é exatamente isso. Eu também nunca entendi por que que essa mulher, que era a Sebastiana, que era a mulher da foto, que estava lá, que era a professora Sebastiana, que leva o nome da escola, não sei por que que ela falou, olha, pega esse bilhete, e eu lembro das palavras dela, ela falava assim, eu preciso muito falar com essa pessoa. Mas ela falou entrega para Sebastiana? Exatamente. Ela falou o português, claro, assim, entrega para Sebastiana. Por que que eu sei disso? Porque ela falava assim, olha, entrega para Sebastiana, eu preciso falar com ela, entende? Então era uma pessoa, ficou muito bem claro que era uma pessoa que ela queria falar. E se fosse para a escola, entrega ela na escola, eu teria entendido. Quando você deu o bilhete, então, para quem era aquele bilhete? A pessoa, a funcionária, pegou, e aí uma outra hora, o diretor veio, eu lembro perfeitamente, o diretor João, ele veio me perguntar. Ele falou assim, quem que te entregou? E eu contei a história para ele. Aí ele, tá, mas ele não falou nada, assim, tipo, não tem ninguém com esse nome aqui, não trabalha ninguém chamada Sebastiana aqui. Aí é que tá, olha só, alguma coisa estava escrita naquele bilhete que eu não li e que eles leram e que eles ficaram. E você comentou com alguém que essa mulher era aquela da foto ou ficou para você só? Eu fiquei para mim, porque nesse momento que esse diretor, ele me chamou, eu saí da sala, e eu fui lá, onde ele estava, na sala que ele estava, não sei se era diretoria, e lá tinha uma foto, mas assim, eu vi que era, e ele só queria saber, talvez até nem eles associaram as coisas, mas quando eu vi a foto, na hora eu reconheci que era a mesma pessoa, porém, eu não falei nada, e eles também ficou por isso mesmo, então, ninguém mais falou sobre isso. E a segunda experiência? Quer dizer, a segunda que você me contou depois da EQM, né? Essa outra situação, né, foi quando eu passei por uma gestação e eu perdi o bebê e ele chegou a nascer, tudo. Eu fui até o 7º mês de gestação e esse bebê nasceu e ficou vivo 15 dias e depois morreu. E aí o luto tomou de conta de mim. E aí eu estava muito triste e eu estava tomada pelo luto. E aí eu fui fazer uma viagem. Eu saí de Porto Velho para a cidade de Machadinho, no Oeste. E eu fui de ônibus para uma cidadezinha do interior, né? E nesse trajeto dessa cidade, eu estava mais para lá do que para cá, porque eu estava muito triste. Imagina, eu tinha recém perdido meu filho, meu bebê e tal, e eu estava tomada por o luto. E aí, nesse momento que eu fiz essa viagem, durante todo o tempo, eu sentei nas primeiras poltronas do ônibus, aqueles ônibus mais simples de viagem, assim, não muito. E eu sentei e do lado da janela tinha uma senhora sentada. E essa senhora foi conversando comigo a viagem inteira. Mas aquela senhora, ela era tão diferente. Eu não sei dizer o que, mas o rosto dela era diferente. Ela usava um vestido assim, e olha só, em Porto Velho é muito quente. E ela usava um vestidão assim. Mas tudo bem, e sabe aquelas primeiras poltronas que os ônibus normalmente deixam para os senhores, assim, porque tem dificuldade de se locomover? Eu sentei ali, né, do lado, né, esquerdo, tinha uma senhora com a filha, e desse lado estava eu, sentei do lado dessa senhora. E ela foi conversando comigo, ela foi puxando o assunto, ela conversou sobre muitas coisas, e no final, ela é, é uma viagem curta, dura, sei lá, umas 4 horas, talvez. E ela, antes de chegar no meu destino final, que era a cidade de Machadinho, ela desceu numa cidade antes, uma cidadezinha bem pequenininha antes, e só que eu não vi que ela desceu ali. E isso eu tava conversando com ela a viagem inteira, sempre ela puxando assunto comigo.
porque eu não queria nem conversar. E aí ela desceu e eu não vi, porque quando o ônibus parou, eu fui no banheiro, fui tomar água, e eu não vi que ela saiu, enfim. Quando eu voltei para completar, né, ir até a minha cidade, que eu destino, ela não estava mais. Eu até sentei no lugar da janela, assim, que ela estava, e fui até eu chegar. E quando eu cheguei lá, eu não sei por quê que eu comecei a lembrar daquela senhora, e eu perguntei pro motorista, né, quando a gente desceu na rodoviária, eu perguntei daquela senhora, porque eu não sei por quê, mas eu gostei de conversar com ela, e eu achei ela meio diferente, o rosto dela era tão pálido, parecia meio que cera, sabe, mas não sabia explicar direito, mas quando eu desci, eu perguntei pro motorista aonde que ela tinha descido. E ele falou, qual senhora? Aquela? E apontou, né? Aí, aquela, eu falei, não, aquela eu vi que ela estava com a filha dela. Eu falei, aquela outra senhora que estava sentada. Aí ele falou para mim que não tinha senhora nenhuma sentada ali, porque no ônibus, que ele é o motorista, ele conferiu todos os passageiros, ele só tinha aquela senhora viajando. Não tinha outra senhora. E aí, na hora, não me caiu a ficha. Mas aí depois, eu comecei a entender, porque antes dela descer, ou descer, não sei, antes, é porque ela desceu primeiro, né, nessa parada. Então, antes disso, ela tinha conversado comigo e ela falava assim, olha, não fica triste. E eu não conhecia ela. E ela falava assim, olha, não fica triste, você... É como se eu tivesse que reagir, era isso que ela estava falando para mim, mas não com essas palavras, porque ela não me conhecia. E, e depois eu comecei a lembrar disso, porque ela não sabia o que tinha se passado, o que estava se passando comigo, e ela falava assim, olha, nós temos as palavras dela, olha só, né? Isso que fez eu ficar pensando depois, porque ela falava assim, nós não podemos ficar tristes, a gente tem que se alegrar. E isso, né, eu fiquei com isso na cabeça. No final, né, para concluir, eu desci, perguntei pro motorista, dei as características, ele falou que não tinha, só tinha aquela senhora. E aí eu falei, não, mas assim, insisti, ele falou que não tinha. Ele falou, não tem ninguém. O motorista bem simpático, né? Eu fui conversando com ele para saber, ele foi enfático em falar que não tinha nenhuma outra senhora, só aquela, e aquela já estava descendo. Para você ver, aquilo que eu falei anteriormente da sutileza. Então, eu não sei dizer o que foi isso que aconteceu, quem foi essa senhora, nem perguntei o nome dela, porém, ela estava ali para me dizer coisas, para me dizer, enfim, para me dar conselhos, talvez, e ela simplesmente desceu, ela sumiu, ela fez o papel dela e foi aquilo que eu falei da sutileza. É muito sutil, as coisas acontecem assim, na luz do dia, porque se fosse de noite, aquela fantasma, eu ia me assustar e eu não ia aceitar o que ela tinha para falar para mim. Então, o que eu associei? Depois de muito refletir sobre a minha vida em si, né? Por conta dessas sensibilidades, eu sofro muitas coisas, né? E aí eu percebi que, por eu estar envolvida pelo luto, pela tristeza que eu estava passando, talvez o meu padrão vibratório, não sei, ela tenha se achegado em mim e tenha conversado comigo e passou a mensagem que ela queria passar. É isso, né? Eu entendo assim, eu vejo dessa maneira. Esse motorista, por acaso, ele não viu você conversando sozinha? Eu não sei, eu não cheguei a perguntar para ele. Mas é engraçado, porque nem as pessoas que estavam do lado, né? Porque tinha uma senhora e a filha dela do lado. E ninguém nem me olhou estranho. Então... Eu te pergunto isso porque eu tenho um amigo, né, que me contou uma história há uns 20 anos atrás, né, exatamente como a sua, que viajou com uma pessoa, foi conversando o tempo inteiro, ele saiu do ônibus no destino final, ficou aguardando a outra pessoa descer, como se ele estivesse no corredor e ele ficou para trás, essa outra pessoa, e ele ficou esperando a outra pessoa descer, todo mundo desceu, ele chegou para o motorista e perguntou,
Cadê essa pessoa? Ele falou, mas não tinha pessoa, o banco estava vazio, e inclusive eu notava que o senhor conversava sozinho. Queria saber o seguinte, você falou agora há pouquinho que você sofre muitas coisas, eu quero saber o seguinte, você tem essa sua sensibilidade aumentada, faz com que você, por exemplo, na vida cotidiana, sinta o sentimento do outro, tenha premonições, você tem algumas características assim? Sim, bastante. Eu percebo, sim, que às vezes eu tô mais. Eu não sei se eu posso usar a palavra forte espiritualmente, mas tem momentos que eu. Ai, só por Deus, como eu sinto exatamente a dor do outro. Eu fico muito emocionada, mas exatamente isso. É como tem coisas, por exemplo, violência ou coisas assim, eu não consigo, porque é como se aquilo doesse em mim. Então, para mim não fica, para que eu não fique tão ruim, eu, 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 eu não assisto algumas coisas e eu me afasto de certas pessoas. Então, assim, é, no colégio eu tenho acesso a muitas pessoas, muita gente. E às vezes eu acho que assim, ó, eu não sei explicar muito bem, mas vamos supor um dia que eu acordei mais sensível. Eu vou pro colégio e eu sinto exatamente, chega, dói assim, né? Eu sinto assim aquela angústia, aquela coisa, porque eu percebo que a pessoa não tá com bons sentimentos, sabe? Então, aí eu vou, faço meu trabalho, tudo, aí já me dá dor de cabeça, aí eu já fico mal, aí eu já durmo a tarde inteira, e aí, mas é exatamente assim, como que só o meu marido sabe o tanto que eu sofro quando eu vejo coisas assim, porque eu literalmente, quando eu tô mais sensível, eu consigo sentir e sofrer a dor da pessoa, do outro. Pessoal, agora nós vamos ver um adendo à entrevista da Franciele. Ela entrou em contato conosco um pouco depois de ter feito a entrevista e nos relatou sobre uma experiência que ela havia esquecido de falar e que nós achamos que valeria a pena nós compartilharmos com todos vocês. Então estamos aqui. Franciele, muito obrigado por estarmos de volta falando sobre as suas experiências. Por favor, a palavra está com você. Obrigada. Bom, eu fiquei, no primeiro momento, com receio, assim, por conta da situação em si, que eu já vou explicar, né? Mas tem a ver com aquela situação que eu falei, que abre a visão das micropartículas e tal. Bom, porém, o que eu vou contar agora, dessa vez, é uma experiência também, mas, assim, foi quando eu estava na faculdade e tinha os meus amigos ali do curso e tudo mais, e a gente cria, né, amizades ali com as pessoas e tudo. E na sexta-feira, especificamente, em Porto Velho, tinha uma praça, né, que tinha um centro cultural, e toda sexta tinha um pagode. E aí, normalmente, a gente, vamos depois da aula, vamos lá e tal, e enfim. E nesse dia foi assim, eu já tinha ido lá várias outras vezes na sexta-feira, e aí se juntou, né, nesse dia, tem uma amiga muito, chamada Maiara, e ela, vamos, e a gente fomos uma galera, saímos da faculdade, fomos lá para esse centro cultural que estava tocando um pagode, lá sempre tinha as sextas, e era música ao vivo, né? Então tinha a banda, no caso, os músicos ali, né, em forma de concha, mais uma roda ali, né? Os músicos tocando ali o pagode, muita gente, então era bem legal. Era um dia normal, a gente foi, né? Fomos, chegamos lá nesse pagode, era uma praça, né? Uma praça aberta, céu aberto, tudo mais. Perdão. E assim, eu sou muito, eu não bebo bebidas alcoólicas, eu sou muito fraca, e nesse dia, tá, o pessoal tomando uma cervejinha e tal, por isso que eu fiquei assim, meio com receio, não sabia se eu contava ou não, mas daí eu não tenho hábito de beber, tava lá tomando uma cervejinha, e por conta disso, eu fiquei meio tonta,
E por conta do álcool, né, que eu tinha, como eu falei, né, eu sou muito fraca para bebidas e tudo mais, e naquele momento ali a gente estava ali dançando e tudo, né, e aí, essa minha amiga, a Mayara, que tava, nós estávamos dançando ali, com a banda lá, os músicos começaram a tocar um pagode romântico, e ela me tirou para dançar, assim, tipo, ela me puxou e me girou, e nisso, quando ela deu aquele giro, eu não sei também, né, já estava ali por conta do álcool, quando ela me girou, já abriu a visão periférica. Porém, foi diferente como da primeira vez, porque da primeira vez eu tinha lá 8 anos, né, criança e tudo mais, foi de um jeito. Você vê, né, dessa vez agora, tantos anos depois, me aconteceu de novo, porém, assim, quando é tudo muito rápido, muito simultâneo. Quando ela me girou, que a gente não tá, a gente não espera isso. Então, quando ela me girou, que eu parei já assim, já abriu, e eu parei e fiquei olhando, assim, assim a expressão é a mesma, tipo, piscar para ver se eu tava, né, sei lá, a visão. Então, e aí, nesse momento, eu achei relevante contar essa situação, né, por conta que tem tudo a ver com a primeira vez que eu falei. Sendo que, dessa vez, quando eu girei, que eu fiquei tonta, que abriu a visão, eu parei olhando para os músicos. E eu fiquei olhando para os músicos, é como se eu tivesse hipnotizada, assim, naquele momento. Não sei dizer se por conta do álcool, não sei, eu estava meio com receio, às vezes as pessoas podem não entender, mas enfim, né, para você ver como às vezes acontece quando nós não estamos esperando, obviamente. E eu fiquei parada olhando para os músicos. E os músicos é muito interessante, porque, sabe, lá no primeiro relato que eu falei que eu conseguia ver o sentimento da minha mãe, dessa vez, eu também. Eu acho que eu fiquei olhando, assim, sabe? Eu fiquei olhando para os músicos. E interessante, porque eu conseguia ver como da primeira vez, o sentimento. E como é que isso acontecia, né? Eles estavam lá tocando cada instrumento, mas é muito louco, porque dava para ver, assim, que aquela felicidade saía de dentro, é como se fosse assim, e aquela felicidade, aquela empolgação por conta da música, por conta das ondas da música, eles estavam bem felizes, assim, tocando, era um momento alegre, e engraçado, porque eu conseguia ver isso. Então, tipo, é como se a concentração de partículas neles, porém, aquela alegria vinha de dentro deles e se misturavam com as outras, com as das outras pessoas. Bom, não sei se está ficando claro a maneira como eu estou colocando, mas enfim, né? Eu estava, fiquei olhando para os músicos naquele momento e aí novamente aquela situação das micropartículas e interessante que eu conseguia ver o sentimento deles, né? E assim também tinha muito a ver com a música, sabe? Não sei, assim, talvez as ondas, porque assim, as micropartículas, elas preenchem tudo. Porém, aquela felicidade que eles estavam ali tocando também tinha a ver com a questão da música, assim, eu falo a música no sentido da vibração, né, da música, porque dava um som muito alto. E assim, e as micropartículas estão concentradas, elas estavam concentradas em todos eles, em todos nós, em todo mundo ali, mas assim, eu não frisei as pessoas que estavam próximas a mim, olha só que engraçado, eu não olhei para minha amiga para dizer, não, eu estava concentrada nela, não, eu frisei os músicos, eu não sei porquê, mas eu fiquei olhando para os músicos, e assim, eu saía, né? É como se aquela alegria que eu conseguia perceber neles, a alegria saía de dentro deles e se misturava de um com os outros, sabe? É uma coisa assim muito, muito interessante. Porém, então o relato, né, que eu ia falar se baseia nisso, né? Nessa experiência lá, enfim. Porém, foi bem rápido.
sabe? Eu não tive tempo de olhar para mim, como eu falei, não tive tempo, assim, de olhar para minha amiga, de olhar para as pessoas, não. Eu estava mais próximo aos músicos, então eu olhei para eles, eu fiquei parada e fiquei olhando. E aí eu vi aquilo tudo muito rápido, e aí logo aquilo foi se desfazendo, foi sumindo, e eu fui retomando ali a minha visão normal, se é que eu posso dizer assim. E esse foi o relato. Naquele instante que você parou, você de repente viu toda aquela realidade na forma de micropartículas. Sim. Tudo, as pessoas, o ar, os instrumentos. Isso, as ondas da música. E aí aquilo me encantou, e eu fiquei assim olhando para aquilo, sabe? Então você quer dizer que a música também gerava micropartículas? Ou influenciava? Influenciava, elas não geravam, mas elas influenciavam as micropartículas. E sobre a felicidade deles que você comentou, elas geravam micropartículas ou elas também, assim como a música, influenciavam as micropartículas? Influenciavam, não influenciava. É tão louco, porque dava para, como é que eu vou dizer isso, que dava para ver o sentimento, né? Sendo que eu estou falando de micropartículas. É tão complexo, sabe? Mas eu volto de novo lá do primeiro relato, que eu vi as micropartículas na minha mãe, concentrada nela, e vi o sentimento dela. Dessa vez a mesma coisa. Então, eu via a concentração de micropartículas nos músicos, eles estavam em formato de meia-lua, digamos assim, e é engraçado, porque eles sorriam, sabe? Um sorria, mas era muito louco, porque dava para ver que a felicidade saía aquela felicidade ali da música, de estar cantando, de estar, sabe? E é muito louco, mas eu espero que esteja dando para entender, assim, como é que foi essa... O que eu estou entendendo pelo que você está falando é que você conseguia sentir o sentimento daquelas pessoas, dos músicos, e que, de uma certa forma, você enxergava esse sentimento através da influência desse sentimento nas micropartículas. De alguma forma mágica, você conseguia entender essa influência como sendo o sentimento, e aí você sentia esse sentimento. Faz sentido isso? Faz, total. Então, é difícil, né, de achar, assim, palavras para encaixar, mas faz sentido, sim. Você sentia e também enxergava a influência do sentimento nas micropartículas, ou esse sentimento que você tinha era consequência de você enxergar a influência do sentimento nas micropartículas? É simultâneo. Por exemplo, tô vendo e tô sentindo, sabe? Exatamente assim. Não sei se respondeu. E agora, pessoal, nós vamos voltar para o relato original. O que a gente precisa levar em conta para viver bem essa vida tão complexa, nesse momento tão complexo, nesse planeta que está tão, talvez, precisando de um outro olhar nosso? Vou me recompor um pouco, eu vou tomar uma água. Que assim, o mundo tá muito caótico, e às vezes, por conta lá daquela experiência que eu tive, que eu consegui visualizar e sentir que todos nós somos ligados, eu acredito que às vezes a pessoa, eu vou fazer o mal, né? Às vezes a pessoa tá tomada pelo mal, quer vingança, quer fazer. Eu vejo muito assim, tipo, maus tratos aos animais, mas isso daí a pessoa tá fazendo mal para si, de verdade. Então, claro que ninguém precisa acreditar no que eu tô falando, mas é exatamente isso. O que me emociona é exatamente isso. Eu saber que é ilusão você achar que você tá fazendo mal pro outro. Você tá fazendo mal para si. E é isso.
se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?